Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num vespeiro legislativo que acabou de sair da Câmara dos Deputados, lá em Brasília. E que vespeiro, hein? O assunto é um projeto de lei que, olha, promete virar de cabeça para baixo as regras do jogo penal no Brasil. E o epicentro de tudo isso, os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Só para ter uma dimensão do impacto. Tem gente calculando que uma possível sentença de 27 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro poderia despencar para pouco mais de 2 anos. É uma mudança gigantesca. Gigantesca. O projeto, que ficou conhecido como PL da dosimetria, agora está no Senado, e a nossa missão aqui é usar as análises e reportagens da CNN Brasil e da Agência Brasil para entender o que exatamente esse projeto muda na lei, por que ele está causando tanto barulho E principalmente quais são as consequências que podem ir muito além do alvo que eles dizem ter, né? exatamente. Certo, vamos abrir essa caixa preta então. Para começar pelo começo, o que é esse tal de PL da dosimetria? A gente sabe que passou na Câmara com 291 votos, mas o que ele faz na prática? Então, na prática, ele mexe em como a pena é calculada e, mais importante, em como a pessoa saia da prisão mais cedo. Ok. Mas para entender por que ele existe, a gente precisa voltar um passo. O plano original da oposição, liderada pelo Partido Liberal, não era esse. Eles queriam anistia. Anistia total, o perdão completo dos crimes. Total e irrestrita para todos os envolvidos no 8 de janeiro, basicamente apertar um botão de delete em tudo. Mas isso não foi para frente, certo? Exato, não teve tração política no Congresso. Então surgiu essa alternativa. Nas palavras do líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, esse projeto é o degrau possível. Ah, entendi. Então é o famoso plano B da política. Se não dá para zerar o jogo com anistia, vamos pelo menos mudar as regras para diminuir o placar. Faz todo sentido. É exatamente essa a estratégia. E como eles pretendem fazer isso? Quais são as mudanças assim no detalhe? São basicamente 3 grandes alavancas que eles querem puxar. A primeira mexe na soma das penas. Como assim? O projeto diz que se alguém for condenado por tentativa de golpe de Estado e por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que foram os crimes-chave do 8 de janeiro, Certo. o juiz aplica só a pena do crime mais grave. Ele não soma as duas. Isso, por si só, já corta a pena final pela metade em muitos casos. Ok, uma mudança bem direta essa. Mas você disse que a parte mais importante era outra. Sim, a joia da coroa do projeto é a mudança na progressão de regime, que, para quem não é da área, é basicamente a chance de um preso passar do regime fechado para o semiaberto e depois para o aberto. É o caminho para a liberdade, né? E aí que o bicho pega, né? Como fica essa regra com o projeto? Fica muito, mas muito mais branda. Para réus primários, a pessoa poderia progredir de regime depois de cumprir só 16% da pena. Só 16%? Só 16%. E aqui está o detalhe mais explosivo. Isso valeria até para crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Algo que a lei atual não permite com uma porcentagem tão baixa. Peraí, só para a gente ter uma base de comparação. Como é hoje sem o projeto? Hoje, os percentuais nesses casos são de 25% para primários e 30% para reincidentes. Em alguns crimes violentos, tipo roubo com arma, chegam a 40%, 50%. Nossa, a diferença é enorme. O projeto cria um verdadeiro fast track para sair da prisão. Um fast track. E não para por aí. Ainda tem mais. Parece um pacote de bondades. Tem. A terceira alavanca é um redutor de pena específico. Se o crime foi cometido no meio de uma multidão, como no 8 de janeiro, a pessoa pode ter a pena diminuída de 1/3 a 2/3. Com que condição? A condição é provar que ela não foi um líder, que não financiou nem organizou os atos. É um desconto para o participante comum, digamos assim. Uau! Então vamos juntar as peças. A pessoa é condenada, mas não se somam as penas. Depois, ela só precisa cumprir 16% dessa pena reduzida para ir para o semiaberto. Isso. E, no meio do caminho, ainda pode ter um desconto de até 2/3 se for só um participante comum. A pena original, ela derrete. Exatamente. A arquitetura da lei é essa. São várias camadas de benefícios que se acumulam.
E o projeto ainda inova em outro ponto. Permite que estudo ou trabalho diminuam a pena mesmo para quem está em prisão domiciliar. O que hoje não pode, né? Hoje a lei não permite. É um abrandamento geral, um pacote completo. Ok, mas essa é a versão dos políticos, certo? A história que eles contam. O problema começa quando os especialistas em direito olham para o texto e dizem: espera aí, não é bem assim que a coisa funciona. Exato. O relator na Câmara, o deputado Paulinho da Força, ele jurou de pé junto na votação, ele disse, e eu cito, não há nenhuma possibilidade de este texto beneficiar crime comum, ele trata apenas do 8 de janeiro. A intenção declarada era essa, mas a lei funciona assim. Então, essa é a versão que eles gostariam que fosse verdade. Mas na prática, os especialistas batem o pé que não é nada disso. O argumento é bem simples, na verdade. Qual? Pense na Lei de Execução Penal como um manual de regras de todo o sistema carcerário brasileiro. É um manual só, que vale para todos os presídios, para todos os presos. Não existe um manual para presos políticos e outro para presos comuns, sabe? Ou seja, se você muda uma regra no manual, ela vale para todo mundo que está jogando, não só para um time. Perfeito, exatamente isso. Você não pode escrever no manual: a regra de progressão de 16% só vale para quem cometeu crimes contra a democracia. A regra é geral. E o professor Rodrigo Azevedo, da PUC do Rio Grande do Sul, dá um exemplo que deixa isso claríssimo. Manda aí. Hoje, um réu primário condenado por roubo, que é um crime violento, só pode progredir de regime depois de cumprir 40% da pena. 40%. Ok. Se esse projeto virar lei, com essa nova regra que eles criaram, esse mesmo ladrão passaria a progredir com 25%. Peraí, isso é sério? Então, na tentativa de resolver uma questão política de Brasília, eles podem acabar soltando ladrões mais cedo em todo o país? Foi isso mesmo que você disse? Foi exatamente isso. A mudança afeta, sim, e de forma significativa, os crimes comuns. É o que os juristas chamam de efeito colateral ou consequência não intencional. E essa visão é um consenso entre os especialistas. É um consenso. Um criminalista da PUC-Rio, o João Vicente Tinoco, descreveu a mudança como um passo atrás em relação ao endurecimento que o pacote anticrime de 2019 tinha promovido. Ele alerta que legislar com nome e endereço potencialmente gera distorções que a gente nem concebe calcular direito. Isso é uma loucura, porque a gente vive num debate público sobre endurecer as leis, sobre segurança pública, e aí vem um projeto que, por tabela, pode fazer o oposto para um monte de crimes. Exato. E o professor Rodrigo Azevedo aponta essa contradição. Ele lembra que, ao mesmo tempo em que discutem isso, a mesma Câmara aprovou um outro projeto, o PL Antifacção, que faz o contrário, endurece as regras para a progressão de regime de membros de facções criminosas. Então o sistema fica... esquizofrênico. Exatamente. Para um grupo, a lei endurece, para outro, ela abranda. São dois trens indo em direções opostas. Que confusão. Ok, então o efeito colateral em crimes comuns é real e preocupante. Mas vamos voltar ao alvo principal, o que está nos holofotes. O impacto na pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. O efeito Bolsonaro. O próprio relator do projeto estimou que a pena dele poderia cair de 27 anos para 2 anos e 4 meses. A diferença é tão brutal que parece até um erro de cálculo. Como é que essa mágica acontece no papel? Essa mágica tem nome. A professora de Direito Penal da FGV, Luísa Ferreira, usa um termo perfeito. Ela diz que o projeto é muito casuístico. Casuístico. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, apesar de parecer uma lei geral com regras para todo mundo, ele foi feito e moldado para atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro e também os réus de 8 de janeiro. É uma lei com alvo, feita sob medida. E qual o argumento dela para dizer que a lei foi desenhada para eles? Ela aponta para uma inversão de valores que chega a ser, assim, bizarra. O projeto estabelece a regra de progressão mais favorável que existe na nossa legislação, o cumprimento de 1/6 da pena, ou 16%, justamente para os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Certo. Enquanto isso,
Vários outros crimes que a sociedade considera menos graves continuam com regras mais duras e percentuais de progressão maiores. Então, em outras palavras, a lei estaria dizendo que atentar contra a democracia é um crime que merece uma progressão de regime mais rápida e branda do que, sei lá, alguns crimes contra o patrimônio. É exatamente essa leitura. É uma distorção que, segundo a professora, escancara a natureza casuística do projeto. E isso levanta outra questão. Já sei. O judiciário, o Supremo, por exemplo, poderia simplesmente olhar para isso e dizer: essa regra é desproporcional, foi feita para um caso específico, não vou aplicar. Eles podem fazer isso? Segundo a análise da professora Luísa Ferreira, seria muito difícil. A interpretação dela é que, uma vez que a lei entre em vigor, o judiciário é obrigado a aplicá-la. Não tem escapatória. A única saída para o STF não aplicar esse percentual mais brando seria um movimento drástico: declarar a lei inteira inconstitucional. E qual seria a base para isso? O argumento seria justamente esse: provar que a lei, apesar de se vestir de lei geral, foi talhada, formatada para atingir pessoas específicas, o que viola o princípio constitucional da impessoalidade. Mas é um caminho difícil. Entendi. Sem essa declaração, a regra de 16% teria que ser seguida. A lei é a lei. A lei é a lei. Mas ainda não é lei. Passou pela Câmara e agora a bola está com o Senado. Como está o jogo por lá? A bola está quicando na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é o primeiro grande filtro. E o relator designado é o senador Esperidião Amin, um aliado de primeira hora de Bolsonaro. Que, aliás, ainda defende a anistia total, né? O plano A. Exato. A tendência, portanto, é que ele dê um parecer favorável ao projeto. Cauteloso defende que o texto precisa de ajustes justamente para tentar limitar esses efeitos colaterais que a gente discutiu. E tem um terceiro grupo, Que quer adiar. que não é pequeno e que está pressionando para empurrar o debate com a barriga, deixar para 2026. E qual a justificativa para adiar tanto? A oficial é a necessidade de uma análise mais profunda, ouvir mais especialistas, entender o impacto real no sistema de segurança pública. Mas nos bastidores, adiar também é uma estratégia política para tirar o tema do centro do debate eleitoral, né? Faz sentido. E o mais irônico de tudo, segundo as reportagens, é que o projeto parece não ter agradado nem o público que ele supostamente deveria beneficiar. Exato, essa é uma das partes mais curiosas da história. Fontes indicam que familiares dos presos do 8 de janeiro ficaram frustrados com o texto. Mas por quê? O motivo é simples. A lei no papel reduz a pena, mas não garante a soltura imediata de ninguém e também não mexe um centímetro nas multas pesadíssimas que foram aplicadas. Quer dizer que a lei feita para ajudar essas pessoas, na prática, não resolve o problema imediato delas e ainda por cima irritou um monte de gente? A sensação que as fontes descrevem é essa, de que o projeto atende muito mais a um debate da elite política de Brasília e a situação de figuras de alto escalão, como o ex-presidente, do que as necessidades reais dos condenados que estão lá cumprindo pena. É um projeto que nasceu de uma demanda, mas que, no fim, parece não satisfazer completamente essa mesma demanda? Exatamente. Certo. Vamos amarrar as pontas, então. A gente tem um projeto de lei que nasceu com um alvo político claríssimo, os condenados do 8 de janeiro, e na proa desse navio, o ex-presidente. A ideia inicial de anistia naufragou e foi trocada por essa complexa reengenharia das regras de pena. Só que essa engenharia, na tentativa de ser uma solução cirúrgica, acabou mexendo com uma lei geral. E a consequência disso, como um bumerangue, é que o projeto volta com força e pode atingir o sistema penal inteiro. Segundo todos os especialistas, ele pode acabar beneficiando condenados por crimes comuns, como roubo, e ainda por cima criando contradições gigantescas com outras leis de segurança pública que vão na direção oposta, de endurecimento. A lei é como um bumerangue. Foi atirada para acertar um alvo específico, mas pode acabar voltando e atingindo todo o sistema penal. E agora essa batalha política está toda no Senado, com um futuro completamente incerto. Exato. O que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Toda essa discussão em torno do PL da dosimetria levanta uma pergunta que vai muito além desse caso. Com certeza. Quando uma lei é desenhada para resolver um problema político do momento, com o nome e sobrenome,
É realmente possível controlar os seus efeitos e garantir que ela seja justa para todas as outras milhares de situações que ela inevitavelmente vai afetar? E mais, o que acontece quando a solução para um caso específico acaba criando um problema talvez ainda maior, gerando distorções e novas perguntas para todo o sistema de justiça? Essa parece ser a questão que vai ficar ecoando nos corredores do Senado enquanto eles decidem o que fazer com essa batata quente.